E aí, Débora Oliveira, o Pix de fato está ali entre os pontos que você vai trazer para a gente. Aliás, não só está, como é o primeiro ponto, porque é um dos mais populares, né, nessa listinha dos Estados Unidos. Mais de 90 páginas dedicada, né, a essa resposta, inclusive, e merecido nesse momento, Elisa. Eu vou chamar todo mundo aqui na tela junto comigo, porque eu separei, eu vou pedir licença para nossa querida Isabel aqui. Daqui a pouco você volta, minha querida. Beijo enorme para você e bom dia também. Já ela está de volta aqui com a gente. Pois é. O que acontece, Elisa? Nesse ponto a ponto aqui, que foram né, as respostas atribuídas do Itamaraty para essa investigação dos Estados Unidos, o comércio digital e o Pix entra como um grande destaque porque, diante dessa situação, dessa alegação né, de que não teria uma competitividade para as empresas americanas, eu chamo a atenção para a resposta que o Itamaraty deixa aqui, que o Banco Central tem uma ferramenta, traz essa ferramenta que é aberta, para empresas, inclusive, nacionais e internacionais. Não é algo que simplesmente somente empresa brasileira ou somente brasileiro pode se utilizar disso, desde que esteja tudo em regulamentação com as regras do Banco Central e com a Lei de Proteção de Dados. São dois pontos muito importantes. E aí eu pego como exemplo que algumas empresas americanas já estão se adequando a essa ferramenta. O Google Pay já fez isso. Então, já se adequou, é uma empresa americana que já se adequou a todas as exigências de segurança, de proteção de dados e tudo mais exigidos pelo Banco Central para a execução, para poder começar a atuar com o Pix e está atuando. Ou seja, é uma questão de você se adaptar ao sistema financeiro e não que isso atrapalhe competitividade, ou seja, não há nada e nenhum embasamento técnico que justifique o que agora Donald Trump queria alegar em relação ao nosso sistema de pagamento. Então, assim, portanto, houve uma mudança no estilo de pagamento do brasileiro, que agora fica muito mais adébito a essa ferramenta que não tem um custo operacional? Sim, mas é uma maneira do próprio mercado brasileiro de trazer, ampliar a competitividade e dar opção para o usuário nessa situação, que é o que acontece. As empresas americanas, elas podem se adequar, não há um fechamento do mercado para isso. Essa é uma grande e importante ressalva que foi feita, aliás, no documento do Itamaraty. Em relação ao desmatamento ilegal, eles trouxeram, inclusive, adequações que são, o estabelecimento né, das leis que são feitas até a órgãos internacionais em relação a isso daqui, para além da ampliação de trabalho de vários órgãos internos brasileiros, inúmeros, mostrando que há uma diminuição do desmatamento aqui no país, Elisa. Acesso ao mercado de etanol. E aqui eu bato na tecla de novo, porque os Estados Unidos têm, inclusive, uma proteção muito grande e uma taxação muito alta para o açúcar brasileiro. Eles são grandes produtores e, no final das contas, é uma maneira de gerar o protecionismo para o mercado local. Mas aí, em relação ao etanol, ele fala assim, olha, aqui a gente fala que o Brasil impõe barreiras e tudo mais. Mas, no final das contas, existe a lei de bilateralidade nessa história do comércio que é altamente natural. E que aí, portanto, o Brasil alega e mostra também que mais de 70% das exportações brasileiras entram no Brasil sem uma taxação. Mais um ponto que foi esclarecido nesse documento. Além disso, a proteção de propriedade intelectual, também adequada com diversas normas e de organismos que o Itamaraty muito bem pontuou tecnicamente nesse caso. As tarifas preferenciais, que aqui nessa situação entra, inclusive, uma atuação do Brasil em paralelo com o que já é executado pelo Mercosul, não é exclusividade apenas do Brasil e que também é executado em outros países mundo afora, e a aplicação de lei anticorrupção. Aqui, inclusive, o Brasil destacando a atuação e ampliação de atuação até da própria Polícia Federal, da PGR, ou seja, então, portanto, ponto a ponto, tecnicamente sendo respondido da maneira como era, aliás, esperado. E eu acho que trazer uma resposta especial e mais ampla ao sistema de pagamento cabia, realmente foi importante esse esclarecimento, porque é como a Isabel estava falando, não há uma justificativa técnica, e mesmo que os Estados Unidos tente, nessa forma, trazer uma justificativa técnica, o que o Itamaraty fez foi esclarecer que realmente não existe, nesse caso, para essas tarifas, né? E essa investigação que eles executam agora contra o Brasil.